Boa noite, mais uma vez estamos aqui hoje para fazer nossa aula de teoria musical. Vocês estão vendo que está uma bagunça danada no meu quadro, mas é o seguinte, é para mostrar a vocês como é que geralmente eu dou aula. Primeiramente queria agradecer a todos vocês que estão seguindo, hoje é a nossa 16ª aula, e eu vou fazer lá tecnicamente alguns termos ou sinais musicais idiomáticos pertencentes à linguagem da música. Olha que bonito, falando bonito, tá vendo? Essas expressões ajudam a interpretar as composições que nós viemos tocar com os tempos. Geralmente essas expressões vocês encontram nos livros. Eu vou trazer só alguns exemplos, tá, gente? Eu não vou trazer todos os exemplos, não. Vou trazer alguns exemplos como interesse, usar um pedaço de uma parte musical. Vocês estão vendo que está um excesso de informações aqui, mas o que? Ao falar, vocês vão notar que eu estou falando de cada expressão ou termo musical, tá? Queria agradecer vocês, falar que nossa aula de teoria sempre é disposta na minha página no YouTube, Alisson Silveira, e também fica disponível por algum tempo no Instagram. E se vocês também souberem de outros termos, algumas outras expressões musicais, sinais, falem pra gente, escrevam lá no nossa página no YouTube, tá? Então vamos lá. Primeiramente eu vou utilizar uma música muito conhecida por todos, tá? Que Beethoven escreveu e fez como considerada uma das composições mais belas de todos os tempos. E eu vou usar essa música para utilizar esses termos musicais, tá bom? Quem não conhece, nota de um tempo, já falamos, a pauta, clave de sol, compasso quaternário. E essa música está escrita de uma forma diferenciada. O que seria essa música? 1, 2, 3 e... Vocês viram que legal? A flauta ela suou, o instrumento sente calor, o instrumento sente frio. E aí a chave de Dó e Si bemol, travou, deu um Dó sustenido aqui. No flautinho, vamos de novo? Repetindo. Uai, o Ré aqui não tá bom. Uai, gente. Depois eu tenho que aproveitar e pedir meu irmão para dar uma manutenção, porque na verdade a chave Ré aqui está travando com o Ré sustenido toda hora. Tá bom? Por isso que eu fiz a oitava acima. Mas vamos lá, continuando. É bom para vocês verem que isso acontece até na hora das gravações, mas eu não vou mudar a gravação por causa disso. Então nós temos alguns sinais de repetição. Exemplo de sinais de repetição. Esse primeiro, que eu vou tirar e vou colocar aqui. Ele era muito utilizado antigamente por compositores que, para não ficarem escrevendo as partituras, eles colocavam o termo de repetição de um compasso. Significa que eu vou repetir esse compasso. Então é um termo de repetição, sinal de repetição. Ou seja, esse é um sinal de repetição. E existe também esse sinal de repetição, gente, isso é muito utilizado até hoje, tá? Nas partituras de banda de música. Muita gente não sabe que existe, mas eles são muito utilizados. E existe o termo de sinal de repetição de 2 compassos. Que ele põe um 2, geralmente fica assim, tá? Ou com os 2 pauzinhos ou um 2 em cima e pontinhos. Aí eu repetiria esses 2 compassos. Esse
sinais são difíceis, porque quando você vai pegar a partitura, principalmente de percussão, utilizam muito desses sinais por vários compassos, tá bom? Mas nós atualmente é muito raro utilizar esse sinal de repetição. Ele é um sinal mais antigo. Então vamos acertar de novo o nosso compasso. Esse era o primeiro. Existe um muito utilizado, que nós já falamos, que é a famoso ritornello, ou ritornello, que ele manda você voltar quando você quer colocar em algum lugar. Você volta, nesse caso, até o início da música. Você toca aqui e volta até o início da música. Mas se de repente ele tiver delimitado até onde volta, significa que eu volto daqui, repito a música. Quando eu chegar nessa nota lá, eu volto no Ré. Ficaria assim então. Qual que é a função desses sinais de repetição? Economizar a escrita, economizar você escrever uma partitura muito grande em que o termo musical ou a fraseologia musical vai ser a mesma, exatamente a mesma. Existem outros de saltos que eu não vou colocar agora, tá? Mas essa que é a grande função de sinais de repetição. E aí nós temos outros aqui que vão ser esclarecidos agora. Olha que legal que tá ficando, hein? Já pensou dando aula assim? E assim mesmo, geralmente eu dou aula nas bandas de música para os alunos entenderem rapidamente. Não vamos mudar. Nós temos o da capo, que quando a música acaba, por exemplo, a música acabou aqui, aí eu ponho D, C, que significa D, C, sinal de repetição é igual a da capo, que significa do começo, do princípio, tá? Ou seja, quando eu chegar aqui, eu volto lá no início. Entenderam? Do começo, do princípio. Geralmente esse sinal, junto com o próximo que também é utilizado, que chama signo ou S, do S, que aqui no Brasil nós conhecemos muito com S, o D signo, esses sinais são acompanhados por um fine. O que é fine? Fim, acabou. Onde tiver o fine significa acabou. Então, ao S, tá? Quando eu quero fazer o S pode ser no início? Pode. O S pode ser nesse compasso? Pode, mas geralmente eu tenho um S só, tá, gente? Quando eu vou repetir várias vezes, eu coloco da capa, dá o S, tá? Além dos outros sinais que nós já apresentamos. Então significa, quando eu chegar aqui, eu volto ao S. Lembrando que, geralmente nas partituras boas, bem editadas, toda hora que tem um sinal desse, vai ter uma barra dupla, tá? Para demonstrar que algo diferente está acontecendo. Ou seja, quando eu chegar aqui, eu volto nesse S. Então vamos lá? 3 e... Entenderam? Eu voltei ao S. Daqui eu voltei no Si, a nota Ré. O flautinho eu estou tocando, na verdade, uma oitava acima. E está soando 2 oitavas acima. Vamos lá. Então nós falamos sobre esses sinais. Eles são importantíssimos, tá? Para a música. Eles são sinais de repetição. Nós temos também vários sinais de andamentos. Eu coloquei alguns sinais de andamentos, tá? Eu vou tirar o dos signos e vou colocar os de andamentos.
Muitos têm nomes diferentes, nomenclaturas diferentes, mas são a mesma coisa. De novo, quando eu fui ler vários livros, existem algumas discordâncias sobre esses termos. Mas aí eu usei uma qualificação de pegar 2 ou 3 que eram iguais, que depois eu posso definir, Borromeo médio, por exemplo, e usei como referência. Então vamos falar o seguinte, o primeiro deles é o acelerando. Se eu coloco um AC aqui, lerando, gradativamente eu vou fazer a música acelerar. O ritmo, o andamento, que ele começa mais lento, ele vai acelerar. Então vamos lá, 3, e... É gradativo. Cada nota, cada compasso, eu vou acelerando um pouquinho, desacelerando, acelerando e desacelerando, tá bom? Esse é um. E para voltar, geralmente, ao tempo normal da música, muitos compositores colocam tempo primo, tá? Tempo primo. Também precedido por uma barra dupla, um tempo primo. Significa que eu vou voltar ao primeiro andamento que eu tive. O tempo primo significa isso, voltar ao andamento original do início da música, ou do início daquela parte de música que está sendo feita, tá bom? Porque a música pode ter 3 partes, é uma sonata de 3 partes, que é um rápido, lento e um rápido. Pode ser uma música de 3 partes. Tá bom? Então vamos lá, acelerando. Aí vem uma grande discussão, o afretando. É um outro termo que eu vou utilizar, que é o afretando. Alguns termos falam que é a mesma coisa que acelerando. Outros livros não. Rapidamente eu acelero. Eu já mudo o andamento e passo a correr. Seria... E lembrando que eu tenho um tempo primo no meu último compasso. Esse tempo primo faz com que eu volte para o andamento inicial. Sempre eu vou usar o tempo primo. Tá? Aí vem alguns termos. Restringendo e ritenuto. É a mesma coisa. Subitamente eu paro o andamento. A mesma coisa do afretando. Eu paro o andamento com restringendo. Seria... Primeiro andamento, 3, e. O restringendo ou ritenuto é súbito, fiz, mudei, vou tocar mais devagar, tá bom? Eu naturalmente caí o andamento no restringendo. E esse é uma coisa importantíssima que vem na música. Temos outros agora, que é o retardando ou ralentando, termos utilizados, principalmente no groove, que significam a mesma coisa. São línguas diferentes, linguagens diferentes que têm o mesmo sentido, tá? O retardando ou... Vou pegar outra caneta que esteja funcionando. Retardando ou ralentando. Este já é gradual, a mesma coisa do acelerando. Eu não diminuo o tempo no próximo compasso. Seria 3 e... Sem esquecer nosso tempo primo. Sem esquecer nosso tempo primo. Existem alguns recursos que existem na flauta para desentupir o instrumento, porque está cheio de saliva por causa do calor. Aqui na minha sala está muito quente. Eu estava estudando hoje. E aí ele criou uma certa condensação interna. Aí para mim, como não tem agora uma folhinha para limpar, existem alguns artifícios que eu também não vou utilizar não. Então, lembremos que
já falamos sobre andamentos, já falamos sobre sinais de repetição. De dinâmica, existem alguns comuns de dinâmica, nós vamos falar poucos agora, já falamos deles outras vezes, tá? Quando fomos falar de piano, mesopiano, essas coisas, existe o crescendo, que pode vir tanto com sinal de aumentar, ou cresce, ou crescendo, que eu vou aumentando a intensidade sonora, que seria a grande discussão, até onde eu cresço? Vai depender muito do tamanho da frase. Se a frase é muito grande, eu posso crescer menos para chegar fortíssimo aqui. E se não mandar diminuir nem nada, ou puser voltar mesoforte, acabou. A música ela vai crescer eternamente. E temos o decrescendo. Quanto ao crescer eternamente, é tão verdade que alguns compositores colocavam assim, Wagner, FFFFF. Composições de grandes peças wagnerianas chega a ponto de aumentar a quantidade de trombone, aumentar a quantidade de trompas, trompetes, 8, 10, 12, de cada instrumento, fora a orquestra inteira, para ele fazer um fortíssimo com 4, 5, 6 Fs. E decrescendo, ou 10. Aparecem assim nas partituras, tá, gente? São 3 formas. Como é que fica então? 3 e... Qual que é a capacidade? A capacidade do instrumento e do próprio músico. É gradual. Eu não posso decrescer de uma vez só. Aqui já fazer pianíssimo. É gradual, é a frase inteira. Tá bom? Então nossa aula de hoje foi sobre isso, sobre esses termos e sinais que ajudam na expressão musical do repertório que nós utilizamos, tá? Muito obrigado, essa aula vai ficar também disponível. Gostaria que vocês entrassem lá na página do YouTube e deixassem para nós outros sinais e termos musicais pertinentes a essa aula. Muito obrigado e até a próxima semana.